Olá a todos, professor Abner aqui, e essa, digamos, é a segunda parte da, da aula de colisão elástica, tá? Digamos assim, a parte 2. Então, onde nós vamos tratar em alguns casos particulares do exemplo que nós demos no vídeo anterior, que é a parte 1, tá bom? Então, só recapitulando o exemplo que nós demos, foi de uma partícula de massa M1 se movendo com uma velocidade V1 antes da colisão, que é o que a gente chamou de V1i, e a partícula de massa M2 se movendo com a velocidade V2i, isso antes da colisão. E como condições para que essa colisão ocorra, nós colocamos lá que a velocidade de 1 é maior do que a velocidade de 2, né? Ou seja, a velocidade relativa entre elas antes da colisão é maior que zero. E a outra condição é que não há forças externas atuando sobre esses corpos, a não ser a força-peso, que equilibra com a força normal aqui, e então nós temos essa força externa, na verdade, mas ela equilibra com a normal e, enfim, não a resultante é zero, né? A condição de colisão elástica, que é a energia cinética antes da colisão igual à energia cinética depois da colisão. Então, tendo essas condições, nós mostramos no vídeo anterior, fazendo todas as contas, os pontos mais importantes da aula foram que, a partir do momento que a gente conhece a configuração inicial do nosso problema, qual que é a configuração final, né? Então, geralmente, a gente conhece quais são as velocidades e os momentos iniciais dos nossos corpos antes de colidir. E aí, a pergunta que a gente faz é qual que é a configuração depois que colide, né? Então, nosso objetivo era encontrar quem era o momento final da partícula 1 e o momento final da partícula 2, onde esse lambda é um fator que é igual à massa de M2 dividido pela massa de M1. Bem, a gente pode escrever essa equação também dos momentos em termos das velocidades, né? Ou seja, substituir o P1F por M1V1F, o P2 por M2V2F, e assim por diante, né? O P2i por M2V1i, P1i por M1V1i, em todas essas expressões. E aí a gente obtém a configuração final em termos das velocidades, ou seja, o que nosso grande objetivo no fim das contas é obter qual que é a velocidade da partícula 1 final e a velocidade da partícula 2 final em termos das velocidades iniciais, né? Ou seja, em termos da configuração inicial que geralmente a gente conhece. Então, a gente pode ir para casos particulares desse exemplo que a gente deu, que a gente fez todas essas contas no vídeo anterior, e alguns casos particulares importantes são então esses daqui. Vamos primeiro tratar se as duas partículas têm massas iguais. Se as duas partículas têm massas iguais, então o fator lambda ele vai ser 1, né? Ele vai ser 1. E aí a gente tira o seguinte: se o fator lambda é igual a 1, aqui 1 mais 1 dá 2, que corta com esse 2. Né? 1 menos 1 dá 0. Então, a gente descobre que P1F, nesse caso particular, é igual a P2i. Né? O momento final da partícula 1 é igual ao momento inicial da partícula 2. Se a gente faz a mesma coisa aqui, veja, esse termo aqui cancela, porque fica 1 menos 1 dá 0. E esse daqui fica 2 em cima e aqui fica 1 mais 1 embaixo, que é 2. Corta 2 com 2, fica P1i. Então, a gente conclui para esse caso particular que o momento da partícula 2 final, depois da colisão, é igual ao momento inicial da partícula 1. Em relação às velocidades, é a mesma coisa, né? A velocidade 1 final, a velocidade da partícula 1 depois da colisão vai ser igual à velocidade final, ou a velocidade inicial da partícula 2, né? E a velocidade final da partícula 2 vai ser igual à velocidade inicial da partícula 1, né? Da partícula 1, que eu errei aqui. Da partícula 1, certo? Da partícula 1, vamos conferir aqui? Isso, né? Velocidade final da partícula 2
igual à velocidade inicial da partícula 1. O que acontece nesse caso particular, então? Após a colisão, as partículas trocam os momentos e as velocidades, né? Ou seja, a partícula 1 ela tinha uma velocidade inicial v1i. Após a colisão, essa partícula 1 ela vai ter uma velocidade final igual à velocidade inicial da partícula 2, né? A partícula 2 ela tinha uma velocidade inicial v2i. Ela tinha uma velocidade inicial v2i. Após a colisão, ela vai ter a velocidade que a partícula 1 tinha antes da colisão. Ela vai ter a velocidade final da partícula 2 vai ser igual à velocidade inicial da partícula 1, né? Então, na colisão elástica, quando as massas são iguais, as massas trocam as velocidades entre si. As partículas trocam as velocidades entre si. Consequentemente, elas trocam os momentos também entre si, certo? Então, isso acontece, esse exemplo ele acontece aproximadamente, por exemplo, no jogo de bilhar, né? Entre colisões de duas bolas de bilhar, por exemplo, pode ocorrer isso numa aproximação, porque claro, o caso real, há dissipação de energia, né? Mas vai ocorrer aproximadamente isso aí. O segundo exemplo que a gente pode dar é quando o alvo está em repouso, né? Se esse movimento aqui, né, do nosso exemplo, se só a partícula 1 tem uma velocidade, a partícula 2 está em repouso, então ela vai colidir com a 2 depois de um intervalo de tempo, né? É essa mesma situação, continua a velocidade relativa sendo maior que zero, só que a velocidade relativa agora é o próprio, entre 1 e 2, a velocidade relativa é a própria velocidade antes da colisão da partícula 1, né? Então, nesse caso, se a gente olha aqui, o que nós temos é a velocidade inicial da partícula 2 igual a zero. Isso significa que o momento inicial da partícula 2 é igual a zero. Então, esse termo todo vai para zero. A gente tem P1F igual a P1I vezes esse termo aqui, né? Aqui, o momento final da partícula 2, depois da colisão, claro, ela antes está com a partícula 2 está com um momento igual a zero, mas depois da colisão ela adquire um certo momento, né? Que é igual a, bem, o momento dela inicialmente da partícula 2 é igual a zero, então esse termo todo zero vai ficar P1i vezes esse termo aqui. O interessante mesmo é olhar isso em relação às velocidades, que é a mesma expressão, só que a gente vai substituir os momentos pelos seus valores em termos da velocidade, né? Então, em termos da velocidade, a velocidade final da partícula 1 vai ser igual, esse termo vai zerar, porque V2i é zero, e vai ficar só esse termo aqui, V2f, a velocidade da partícula 2 depois da colisão. Vai zerar esse termo aqui, porque V2i é igual a zero, e vai sobrar só esse termo aqui. Então, a partícula 2, depois da colisão, ela tem um certo movimento, né? E é isso que a gente mostra aqui, no fim das contas, né? Essas são as velocidades finais da partícula 1 e final da partícula 2, né? Dado a configuração inicial que a gente deu aqui, V2i igual a zero, alvo em repouso. E V1i é um valor aí qualquer que deve ser dado pelo problema. Agora a gente vai, dentro desse caso aqui, tratar dois mais particulares ainda, que é quando a massa da partícula 1, vamos pensar, pensa sempre em bolas de bilhar. A massa da partícula 1 ela é muito menor do que a massa da partícula 2. Tá? Esse é o primeiro caso. Massa M1 é muito menor do que a massa M2. Então, isso significa que se eu passar dividindo o M1 para cá, então M2 dividido por M1 é muito maior que 1, que é o que eu escrevi aqui embaixo. M2 dividido por M1 é muito maior do que 1. Então, baseado nisso, vamos pegar a velocidade final da partícula 1 e considerar essa aproximação aqui, que M2 sobre M1 é muito maior do que 1. Para isso, eu posso tirar M1 em evidência desse termo aqui, ó, tanto
da parte aqui de cima como do denominador, tá? É isso que eu fiz aqui, ó. Tirei M1 em evidência, em cima e embaixo. Então ficou 1 menos M2 dividido por M1, embaixo 1 mais M2 dividido por M1. Como eu sei que esse termo é muito maior do que 1, então comparado esse termo com 1, esse termo aqui é muito maior e eu posso desprezar esse valor 1 aqui na soma, tá? Tanto aqui na subtração como aqui na soma. De tal modo que a gente tem, então, né, esse M1 sobre M1 que eu tirei em evidência, corta, corta, né? E aí a gente fica aqui com, escrever por extenso para vocês, a gente fica aqui com menos M2 sobre M1 dividido por M2 sobre M1, que multiplica V1i, né? Aí, claro, isso daqui corta com isso, e isso é, então, aproximadamente menos V1i, que foi o que eu escrevi aqui, né? Então, a velocidade final da partícula 1, ela é aproximadamente a sua velocidade inicial, só que ela inverte o sinal, ou seja, ela colide e é refletida. Ela colide com essa partícula de massa M2 que é muito maior e ela é refletida com a mesma velocidade inicial. Com a mesma velocidade inicial. Certo? Interessante, né? Então, esse caso particular aí. Bem, o que mais que eu posso fazer aqui? Aí eu vou apagar e vamos ver. E o que acontece com a velocidade da partícula 2? O que acontece com a velocidade da partícula 2? Né? Vou apagar isso tudo aqui para poder ter espaço para escrever. Então, V2F é igual, vamos pegar daqui, né? V2F está aqui, 2M1, e aí eu vou tirar o M1 em evidência, isso vai multiplicar, então, 1 dividido por 1 mais M2 sobre M1, certo? Isso que multiplica V1I. Isso multiplica V1I. Ok. M1 corta com esse M1. I1 mais M2 sobre M1, né? M2 sobre M1 é muito maior do que 1. Então, temos daqui que V2F é 2 M1 sobre M2 V1I. Mais M1 sobre M2 é muito menor do que 1, né? É bem pequeno. M1 sobre M2 é muito pequeno, né? Então, a gente pode dizer que a velocidade da partícula 2, ela se move para frente, mas com um valor muito pequeno, Ela começa como se algo, isso é bem o caso real, né? Se você pensar uma coisa bem leve batendo com uma coisa bem pesada, essa coisa bem pesada ou ela nem vai se mover, ou ela vai se mover para frente bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho. Quanto maior for a massa M2, menor vai ser a velocidade dessa partícula 2, né?
sendo que se M2 for muito grande, essa velocidade da partícula 2 vai tender a zero. Vai tender a zero. Um exemplo que a gente pode dar disso daqui é um corpo caindo sobre a superfície da Terra, né? Quando um corpo cai sobre a superfície da Terra, é exatamente isso aqui, é um corpo muito leve, que comparado à Terra vai ser difícil um corpo ser comparado em massa, né, com a massa da Terra, um corpo, qualquer corpo caindo sobre a Terra daqui que a gente tem aqui, que não seja que venha de fora, né, do espaço, mas que seja aqui da Terra mesmo, vai ser sempre muito mais leve do que a Terra. E aí o que ocorre é quando esse corpo cai e colide com a Terra, o que acontece com a Terra? Que é o corpo que está, digamos, em repouso e que depois teria uma velocidade por causa da colisão. A velocidade da Terra tende a zero, né? É uma velocidade de recuo bem pequena, chega a ser tão pequena que ela é desprezível. Mas a gente pode calcular a velocidade de recuo da Terra, uma colisão entre um objeto com a Terra, um objeto com massa bem menor do que a da Terra, a gente pode calcular qual que é estimar a velocidade de recuo da Terra e mostrar que é praticamente zero. É praticamente zero. Então, isso só para dar um exemplo, tá? O segundo subcaso, né, vamos dizer esse, é fazer o contrário. É um corpo com massa M1 que colide com a partícula de massa M2, só que o de massa M1 ele tem uma massa muito maior do que a partícula 2. Né? Então a partícula 2 continua, né, esse daqui é o caso ainda, esse é o caso ainda de V2 igual a zero, tá? V2 igual a zero. Então, é um corpo com massa muito grande, com a velocidade V1i, colidindo com um corpo com massa muito pequena, M2, né, com massa M2. Né? Nesse caso aqui, então, a gente tem que M1 sobre M2, que é muito maior do que 1, né? Ao contrário daqui, né? Que era muito menor do que 1. Então, a razão entre M1 e M2 é muito maior do que 1 e a gente pode fazer algo análogo ao que a gente fez anteriormente. Só que agora a gente tira o M2 em evidência, na expressão que dá a velocidade da partícula 1 depois da colisão, né? E com isso a gente encontra, né, tirando em evidência M2, então de novo, aí agora vai cortar o M2 com M2, isso daqui comparado com 1 é muito maior, esse daqui também comparado com 1 é muito maior, então a gente pode escrever isso daqui como V1F igual a M1 sobre M2 dividido por M1 sobre M2 vezes V1i, né? E aí, claro, isso daqui corta com isso e a gente obtém exatamente essa expressão aqui, que a velocidade final da partícula 1 é igual à sua, é aproximadamente igual à velocidade inicial, ou seja, a velocidade do corpo 2. Então, a velocidade da partícula 2, né, que inicialmente era zero, agora a gente faz a aproximação, vamos pegar essa expressão aqui, né? Então, essa expressão aqui, que é para V2 igual a zero, vamos tirar o M2 em evidência, né? Então, tirando o M2 em evidência, aqui na parte de baixo da expressão, né? Que em cima não tem M2, só tem M1. Então, fica esse termo aqui embaixo, que é o... Deixa eu fazer de novo. Fica esse termo aqui embaixo, que é muito maior do que 1, comparado a 1. A gente pode desprezar ele comparado, quer dizer, desprezar o 1 comparado a esse termo, né? E aí a gente tem que a velocidade final da partícula 2 é 2m1 sobre m2 vezes
isso daqui vai passar para cima, a gente inverte, né? Fica M2 dividido por M1. M2 dividido por M1. Então, veja, a gente corta aqui, e a gente obtém que a velocidade final da partícula 2 é igual a 2v1i. Então, o corpo mais leve, ele é lançado para frente, com uma velocidade que é o dobro da velocidade inicial da partícula 1. Porque ele é lançado o dobro. E um exemplo disso é, por exemplo, a bola de boliche. Atingindo os pinos, tá? Um exemplo aproximado disso, a gente pode pensar na bola de boliche, que é muito pesada, e quando ela atinge os pinos, a bola de boliche para ela é como se não tivesse nada pela frente, mas os pinos, que são levinhos, eles são lançados para frente com uma velocidade que é aproximadamente igual ao dobro da velocidade inicial da bola de boliche, tá? Então, esses são os casos particulares que eu queria trazer aqui. Essa é a parte 2 do vídeo de colisão elásticas, tá? No próximo vai ser colisões inelásticas, que a gente também vai trazer um exemplo, tá? Não tem como a gente trazer casos gerais, né? A gente tem que trazer exemplos particulares. E é isso, espero que todos compreendam a aula. Eu vou ficando por aqui. Até mais e até a próxima.